Bom dia! Entrando mais uma vez aqui. Entramos e saímos. Vi que algo estava estranho, mas agora estamos entrando. Bom dia! Agora sim, agora entrou de verdade aqui, que estava estranho. Bom dia! Já entramos uma vez. Essa aqui é a segunda. Levanta, pega o seu café e vem com a gente. Bom dia, meninas, bom dia. Agora tá normal. Porque eu entrei, fiquei falando. Eu falei, gente, parece que tinha travado aqui. Não tem problema. A hora de Deus a gente começa. Começamos agora, 8h16, depois de 8 minutos. Eu entrei, era 8h08. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Bom dia! Bom dia. Agora sim. Deixa eu baixar aqui. A nossa música. Deixo nada na metade. Tudo vou completar. Mas o teu amor eu cuido. Eu Estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Feliz Natal! Dia. Alegria! Hora de Deus! Vamos cantar primeiro. Bom dia, Rafa. Conseguimos entrar, né? Temos a Priya, que legal. Conheço a Priya há muitos anos. Tu conhece também, né? Olha o detalhe, gente. Hoje eu tô com a minha xícara. É. Pra que se preocupar? Pode descansar. Gente, essa música é o café de hoje. Cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu que cuido de você. Todo ritmo que eu vou cantar hoje à noite também, né? Tô super animada. Bom dia, Rafa. Bom Tu viu? dia! Semana passada, no nosso aniversário de café, você entrou, tocou a música deles e plau! Hoje eu entrei, sim, eu entrei e fiquei falando bom dia, boa tarde, boa noite, gente, pega o seu café, tocando a música e, tipo, parecia que nada estava acontecendo. 8h08 da manhã, entendeu? Aí eu falei, calma, vamos fechar, vamos abrir de novo. Aí deu certo, né? Estamos aqui. E tu nem foi notificada quando eu comecei às 8h08, não apareceu nada pra você? Então, estavam deitando, sabe o que? Eu nem te conto. Cada café é um mistério. Pois é, só Deus sabe, só Deus explica tudo isso. Rafa tá no clima, eu estou no clima. Hoje Ai, nosso café. eu amo. Eu amo essa época. A melhor do ano pra mim. A melhor, sem dúvidas. Eu fico super animada. Eu vivo intensamente o Natal. Adoro. Já começa em novembro. Eu Pra sei, poder né? aproveitar. Eu gosto do Natal, que é nascimento, e também gosto do meu aniversário. São as fases, são as datas em que fica bem animada. Com o Natal e com o nosso aniversário, né, Rafa? A gente fica festejando o ano todo. O mês todo. É, É, eu adoro. mais curioso pra quem não conhece eu e a Rafa, eu faço em julho, a Rafa faz em agosto. Então, tipo, você começa a festa em julho. Aliás, você começa, tipo, em junho, né? Que são
é a metade do ano do café, que ele nasceu em dezembro, então, tipo, já começa em junho a festa. Aí depois vem pro meu aniversário, depois vem Rafaela. Aí depois tem os 9 meses, que foi sendo em setembro. Depois já vem Natal, ou seja, a gente festeja o ano todo. Você tá entendendo? Tudo é motivo pra festa, né? E a vida tem que ser assim mesmo, né, Rafa? Verdade, a vida tem que ser uma festa, motivo de alegria, né? De Exatamente. muita alegria. E todos os dias, né? A gente já se falou em outros cafés e ontem a Rafa até falou para mim: Nossa, amiga, a hora de Deus tem a ver com a sala de espera que começou em 6/11. Meio que foi um pré-anúncio do café de hoje. Olha como Deus trabalha nos detalhes. Olha como ele vai escrevendo. Cada capítulo. Exatamente. É, e como eles vão se completando, como a É, história vai se escrevendo, né? A cada café, a cada ciclo, vai dando continuidade. E eu penso agora, né? Final de ano, como nós já é, falamos, encerramento. Então, muitas pessoas estão com metas, estão com propósitos, estão aí, né? Propósitos de oração, os seus pedidos, os seus desejos, né? Então, continue esperando no Senhor. A gente exato. sabe como é, né? A gente vive isso também pela fé, então a É, gente sabe que não é no nosso tempo. é no tempo de Deus. E como a gente fala, a cada café a gente tem a experiência do café, porque acho que se não tiver experiência para contar aqui, não adianta fazer café. Não é verdade? Essa semana eu tive dupla experiência. Aliás, começou semana passada, então 15 dias antes. Eu comecei a usar os óleos essenciais que eu ganhei do evento, que eu não pude estar, mas eu recebi. E até falei para Rafa, Rafa, eu estava pensando, Rafa, ela sabe, eu tô para comprar, mas tem planejamento, tem outras coisas, né? Que você vai pondo na, nas suas prioridades, ó, cumprir isso, ok, e vai. Mas eu sabia que eu ia comprar. Eu falei, poxa, eu falei assim, Rafa, vou comprar com você, não falei várias vezes. Você Foi. vem pra cá, eu vou pra aí, eu quero te ver, eu quero viajar, enfim, mil planos. E de uma forma totalmente inesperada, inusitada, e foi do jeitinho que eu queria. Eu falei, bom, eu tô desejando a caixa de apresentação. Depois a Rafa fala para vocês no final do café. Você tá com ela aí, não é? A Eu caixa. não sei se. Tem. E eu depois vou mostrar para vocês nos stories, porque foi o carinho de Deus, porque ele é detalhista. A gente acha que Deus só tá nas grandes coisas, não, ele tá em tudo, e nos detalhes. É de detalhe em detalhe que a nossa vida é construída. E eu tava desejando aquela caixinha de apresentação que, tipo, é o kit de emergência que serve para muita coisa, até você conseguir comprar mais e mais, porque, né, é uma farmácia natural. E aí, na semana passada, acho que foi quarta-feira, chegou o convite, né, o press kit do evento, e eu vi, né, a pulseirinha que eu ganhei também, da Tatá, tudo coisa linda. E tinha uma caixa fechada. Quando eu abri, eu falei, os olhos, meu Deus! Quando que eu iria imaginar que eu receberia do evento os olhos e que seria para mim, eu falei, Deus, É muito eu carinho, né? é... E logo na sexta-feira minha mãe passou mal assim, e eu falei, vou preparar o óleo, que eu sabia que fazia efeito, que era bom, preparei 2 gotinhas com água de hortelã e de limão. Dei para ela uma bênção. Na hora de dormir, dei o lavanda, eu também tomei o lavanda, me apaguei, porque foi uma tensão por causa dela ter passado mal, enfim, questão de alimentação, não caiu bem, enfim. É testemunho, gente. Olha como Deus faz. Ele preparou tudo. Aí eu comecei a tomar em jejum o hortelã. Já tomei o própolis, sempre falo a vocês, sobre a água em jejum, que é muito bom, purifica o organismo, tem uma série de benefícios. E eu já estava querendo tomar o hortelã em jejum. Comecei no sábado com hortelã. O hortelã já vi na Rafa, que ele ajuda nas dores crônicas, que dá disposição, que dá ânimo. Já sabia de todos os benefícios. Comecei, gente. Logo na segunda aconteceu a minha situação com a minha operadora vermelha. E aí foi uma semana de estresse com essa resolução. Tá chovendo, chuva de bênção. Ah, E que tá chovendo agora. E vocês acreditam que eu tomei lavanda? Deus foi me conduzindo. Faz isso. Até a minha mão, o meu dedo, indicador direito, ele ficou
inchado, travou os tendões, a falange. Eu sumi, não conseguia pegar nada, não conseguia digitar. As dores absurdas, inchada de nervoso, de tensão. E eu tomando lavanda, e eu tomando hortelã. E Deus me preparou praticamente dias antes para o meu corpo passar por isso. E todo mundo aqui na Para você lavanda. testemunhar, né? E agora, vocês depois procurem a Rafa também, que quiser, porque é uma bênção, gente. Deus, ele vê lá na frente, é que ele vai te preparando, entendeu? Para situações. Ele não chega assim, de repente. Como eu ouvi muito, eu vejo muito essa frase. O de repente, ele demora anos para ser de repente. E quando é de repente, para os outros, não para você. E você já tá ali, ó. Exatamente. Essa frase faz todo sentido. Parece assim, nossa, foi tão rápido. Tão rápido para quem? Só não foi para você, porque eu tô na fila, tem mais de, né? Eu tô à espera dessa Eu tô na fila de espera. Recebi a minha chamada, tô lá esperando o acontecer. Exatamente. Foi que nós falamos há um mês, né? Em 6/11, a sala de espera, o que é milagre, gratidão. E agora é a hora de Deus. Então, na hora de Deus, plim, tá acontecendo. Gente, e a Rafaela, eu até falei nos stories ontem, eu ia continuar falando, porque essa introdução, porque vai conciliar com tudo que a gente está falando hoje, sobre a hora de Deus, sobre o Natal, sobre a vida, sobre a esperança. A Rafaela falou assim, amiga, hello, porque só aparecia até quarta-feira nos stories, e já apareceu depois de 3 dias. Ela falou, amiga, você tá bem? Aí eu, tô, você tá tão quietinha, é o último café do ano, e não tá falando nada. Eu falei, amiga, dor, estresse. Gente, eu chorei tanto na quarta e na quinta que eu junto com a TPM também, tá? Vocês entendem o que é isso. Mulherada sabe. Então, eu chorei tanto. Mas tanto, assim, não conseguia parar de chorar. E eu falo, Deus! E era dor, era tensão, era cansaço. Acordando cedíssimo, já resolvendo logo cedo. Logo 5:30 da manhã resolvendo. Então, só que Deus, ele é maravilhoso, porque não há deserto para sempre, não há problema para sempre, não há dor para sempre. Na quinta-feira eu falei, ó, desliguei. Não marquei nada, não saí, não fui trabalhar, eu fiquei desligada. O café era para ser feito na quinta, né? O nosso vídeo chamada, eu me apaguei. Aí na sexta voltei. É preciso isso, né? Faz parte. Pelo menos assim, eu recomendo, porque eu acho que você perde um fôlego, né? Que nem eu te perguntei, ué, você tá tão quietinha, porque que é o equilíbrio, né? Eu sou mais na minha e a Priscila é toda animada, então ela que me puxa. Aí cadê ela? Uma semana contagiante, vibrante. Estranhei. Aí falei com ela um dia também, e eu aqui na correria com as meninas usam muito meu celular. Então, às vezes, eu não respondo na hora, eu respondo muito depois, eu só vejo depois. Eu olho só para dar aquele lido, igual e-mail que me incomoda as mensagens lá, mas eu não dei atenção, né? Eu só dei aquele lido. Estranho, sentindo falta da Priscila, mas ela é tudo isso. E os óleos também, Pri, que nem você fez com a lavanda, você fez, são soluções naturais, né? Isso é bom também para o nosso emocional. Hoje, antes de começar, você que sabe a história mais, né? Você tem mais conhecimento. Quando eu também fui presenteada com a caixa, veio o olíbano. E o olíbano, que é o Frank Size, né? Que é o nome dele, toda a questão do mental, a questão espiritual, né? Ele é muito bom para isso, para a gente poder sintonizar, para a gente estar na presença de Deus, para a gente estar junto com o Pai, para você estar em sintonia, mentalizando espiritualmente. Aí eu já coloquei ele e me preparei para o café com ele. Então, lavanda proporciona isso. Mas a gente está chateado, a gente está aborrecido, você passou muita tensão esses dias. Então, esse nervoso, né? Esse nervoso. Aí vem crise de choro, às vezes a gente fica irritado, a gente fica estressado, a gente fica travado. Tem gente que fica travada, a coluna, Você fica, né? Que dói alguma coisa. Tem pessoas que ficam roxas, que ficam com hematomas no corpo. Eu já vi
Então, cada corpo reage de uma forma, né? Então, é de acordo até com a sensibilidade e tal. Foi bom você pausar, você dar esse momento para você, para o seu corpo, né? Do mesmo jeito que a gente entra num local para orar, ou Isso. que a gente precisa assim, se esconder e falar com Deus em um minuto, no meio daquele turbilhão, né, de coisas e que está acontecendo, você quer orar ali, virar para um lado ou se afastar da multidão só para se conectar com o Sim, pai, é o que você fez, foi, né? Eu preciso disso muito, assim. Hoje é o meu dia, foi. né? Domingo, acabou o café, É, eu procuro não aparecer mais. Eu faço isso. foi. E, gente, foi assim, revigorante, espiritualmente, fisicamente. Tanto que na quinta, quando eu amanheci, o dedo, ele tá. Na verdade, esse dedo indicador eu já sentia dor. Pra vocês entenderem como o corpo fala. Mas eu acho, por sempre trabalhar com computador a vida inteira, né? Escritório. Então, eu já tive pulso aberto quando adolescente. Então, a gente acaba que acha que é normal, né? É, Então, ok. Às vezes eu ia abrir alguma coisinha, essa pega, eu não conseguia abrir. Tipo, senti. eu falava, simples, tipo, eu falei, abre aqui pra mim, gente. A pessoa, tá bom, né? É tão simples, mas pra mim não é simples. Dobrar e puxar, dar essa força. Apesar de ter muita força, de me exercitar. Ponto. Só que nessa tensão, eu me dei conta, eu falei, na segunda noite, eu falei, gente, o dedo tava inchado. Hoje tá melhor. Mas vocês podem ver que tem uma leve diferença ainda. Assim, bem devagar tem uma leve diferença. Mas tava mega inchado e pulsando, vermelho, vermelho. Tipo, inchou mesmo. E eu não conseguia segurar nada. E qualquer movimento que você faz, você sempre usa o indicador. Você faz o indicador para fazer a sua pega, não sei o quê. Gente, eu falei, Deus, a minha mão direita, o meu dedo, indicador direito. E eu falei, eu vou descansar. O Ed também acompanhou, não marquei nada, dormi, me apaguei, orei, chorei, limpei minha alma, limpei meu coração. Meu pai, minha mãe, filha, não fica assim. Eu falo, gente, é dor, é TPM, é aborrecimento. Você não tá conseguindo resolver. Filha, dá para Deus. Dei. Falei, Senhor, eu já fiz a minha parte, né? E foi uma bênção os olhos, porque ajudou muito. Massageei meu dedo com a lavanda, coloquei água na mão gelada, a mão na água gelada. Gente, isso aí são coisas que são diversas, porque você pode passar por isso. Tensão, a Rafa ficou várias vezes com torcicolo, que eu me recordo, de nervoso, de tensão. Como é que você vai? Tem que equilibrar as emoções, tem que saber gerir. Mas nós somos também de carne e osso, a gente não pode se esquecer. Mas quando a gente coloca Deus, ele vai lá e resolve. E aí na quinta-feira eu tava lá, relaxada. Eu falei assim, vou ligar o computador. A Deus falou, não liga, descansa. Eu falei, tá bom, tô obedecendo. Aí consegui conversar com a operadora, e fechamos um ciclo resolvido. Ontem fui trocar meu chip na loja, glória a Deus. Troquei, protocolei a troca. E agora nós temos a reta final amanhã, em nome de Jesus. E é meu presente de Natal. Vocês já estão sabendo aqui em primeira mão, porque vocês acompanharam desde o dia 1º do 2. Essa é a história, né? Depois vocês voltam lá no feed. E são vários detalhes e vários milagres que a gente vive. E aí, quando Deus escreveu a hora de Deus, o gato. Trovão, Hã? gato. Gente, tem um gato aqui no meu corredor. Oi, Tequila. É Tequila, gente. Oi, Tequila, tá na porta, pra você Tô entrar. ouvindo. Oi, Tequila. Gente, pausa pra Tequila. Oi, filha. Oi, criança. Oi, Tequilinha. Não tem penado, mas tem Tequila agora, gente. É a produção de hoje. Oi, Tequila. A vizinha gata, a Tequila, ela fica na porta, só que ela não mia. Hoje ela quis aparecer, gente. Vocês estão vendo isso? Vocês lembram da Falice da Penélope? Ela queria aparecer sempre, agora tem a Tequila e é branquinha que nem ela. Oi, Cláudia. Depois você vai ver essa live, né? Voltando, gente. Quando Deus começou a
escreveu o café, porque Deus que escreve. A gente só é uma ferramenta aqui e fala o que Ele quer que vocês ouçam, né? Nesse período, nesse dia. E aí, a hora de Deus. Claro que a gente já sabia, a hora de Deus, tá ligado ao milagre, tá ligado à sala de espera. Só que aí minha mãe falou assim, Priscila, faz um link com Natal, né? Falei, vou. Aí a semana foi passando, né? Bem assim, daquele jeitinho. E quando eu vi, a Rafa e eu, nós falamos dos mesmos livros da Bíblia, Eclesiastes e Isaías. Gente, ou não é a conexão de Deus? Não é que Deus está aqui no café? Cada dia mais ele vai falando com a gente e tudo se conecta. Ele está aqui, o propósito é dele, nós somos ferramentas dele. Não é à toa que começamos há um ano, às 8 horas da manhã. Não é a quantidade de pessoas, fazer aquela muvuca, é a qualidade. Nós aprendemos, estamos sempre nos desenvolvendo com ele. E na hora certa, ele sopra bem longe o nosso nome, sopra para bem longe o café, para mais e mais pessoas receberem aqui. Porque nós temos que valorizar e honrar os pequenos começos. Já falamos isso aqui no meu Insta, na Rafa, e aqui também no café, sempre comentou sobre isso. Valorize os pequenos começos. Nada vai começar perfeito, nada vai começar bom, intacto, nada. E sobre empreender, que é a nossa vida, nosso dia a dia, é a mesma coisa. Você não vai começar já abrindo uma loja e cheia de clientes, não. Você vai começar na sua casa, de um jeitinho, de outro. O meu Instagram é bom, mas começa. Aí depois você me contrata, chama a Rafa, arruma o teu espaço. Gente, a palavra é muito forte. Valorize os pequenos começos, porque serão grandes negócios, grandes histórias. Se você começar grande, qual lição você vai ter, sabe? Cadê a hora de Deus? Porque já veio tudo pronto. Não, ninguém vem pronto. Ninguém é capaz. Ele que capacita ao longo dessa jornada. Então, Rafael... Valorize o processo, porque vai ser doloroso. É um aprendizado. Enquanto eu meditava na palavra, eu vou citar aqui ele, porque eu aprendo muito e eu mostro para vocês que quase que sempre, quando eu não consigo, agora eu mudei a rotina, então eu estou na academia ouvindo no Spotify, o Thiago Brunet. E aí ele fala, né, sobre isso, senão a gente não aprendeu nada, porque no deserto, por mais que ninguém queira, né, a gente foge, a gente quer desviar, a gente não quer ter problema, ninguém quer passar por nada doloroso, ninguém procura, né, na verdade, a gente corre mesmo. Mas a nossa vida é isso. Então a gente aprende muito enquanto a gente está ali. Ali é o melhor lugar de conexão com Deus, porque eu já tive experiências assim de quanto mais dolorido, mais o problema é grande, é maior, eu tô mais próxima, né? Então isso é uma falha, isso eu já analisei, já fiz essa autoanálise e falei, poxa. Então, quando tudo está indo bem, aí que eu tenho que estar mais próxima também. Mas é involuntário, é do ser humano. Quando você vai ver, quando você está passando pela dificuldade, pela tribulação, é quando você está ali fervoroso, né? Então, vou adentrar. A Pri falou que as nossas palavras foram, né? Que a gente teve a mesma linha de raciocínio, mesmo pensamento. Então, eu coloquei aqui para vocês hoje Isaías 5:5-9. Porque assim, eu tô com o e-mail aberto hoje. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Então, aqui deu continuidade, né? E aqui eu coloquei, esperar em Deus possibilita a realização de grandes coisas em sua vida. Já aconteceu e nós já falamos, milagre é milagre, não existe pequenininho, médio e grande. O seu sonho, o sonho do outro, né? Cada um tem um sonho, cada um tem um desejo. Às vezes a pessoa quer ser curada de um probleminha na unha, né? Que ela tem, que incomoda e que, enfim, é um problema. E o outro de uma doença maior, não interessa, é cura, né? Então, é cura, é milagre. E as coisas que Deus já fez na minha vida, realmente tudo é muito maior do que eu esperei.
muito mais do que eu desejei. E as coisas acontecem, como a Pri falou, bom, eu não estava esperando. Ela poderia somente receber o convite do evento. Não, ela recebeu o convite, recebeu o press kit, recebeu o que ela estava precisando. Deus antecedeu, né? Preveu que ela iria usar, que ela iria precisar, né? Então a situação aconteceria e você usaria. Então ele já, né, preveu e antecipou. E é assim, né? As coisas de Deus, os planos de Deus, a hora do Senhor é essa. Então a gente está, às vezes, desejando, como você já falou, o testemunho da sua entrada no Itaú, né? Como foi, e o trabalho. Aí você passou por algumas coisas, e quando Deus dá, é abundante, né? É transbordante, a gente não consegue mensurar, porque a nossa mente é desse tamanhinho, a gente deseja aquilo, né? Limitado. E o que o Pai faz é maravilhoso. É verdade. E realmente, gente, ontem, quando eu recebi o e-mail. Tem que contar para vocês também outras coisas, né? Que é muita coisa nesses últimos 15 dias. Mas ontem eu recebi um acompanhamento da operadora vermelha. Que agora estamos de bem, né? Estamos caminhando pro enlace. Desfecho. Graças a Deus, dessa novela. E graças a Deus. E ontem eu até cheguei pro rapaz e falei assim, entrei aqui dia primeiro numa dor, numa tristeza muito grande. E tava até chovendo, e tava até frio, fevereiro, mas tava frio. Eu falei assim, ontem, né? Eu falei assim, hoje, que foi ontem, eu estou aqui entrando num outro momento. Eu falei assim, eu só vim aqui 2 vezes. Uma para reclamar, para pedir respaldo, ajuda, e não fui ajudada. A verdade é essa, vocês já sabem disso. Quem me acompanhou já sabe. Não posso falar abertamente, claro. E ontem, eu falei, e hoje, que foi ontem, eu estou entrando aqui outro momento de resolução, né? Falha humana, tudo. Mas o importante é que Deus, apesar de tudo isso, dessa dor, desde fevereiro até hoje, mais de 10 meses, Deus, ele preparou, movimentou lugares, cenários, situações para que eu visse e para que outras pessoas vissem o agir de Deus, o poder de Deus. E quando ontem eu recebi o e-mail dela falando que está acompanhando, que está com todo o meu processo, dossiê com eles lá, eu me espantei, falei, nossa. E aí eu lembrei do Itaú. Que quando eu entrei no Itaú, então você já sabe, quem está no café sabe, me ligaram numa sexta-feira, 6 horas da tarde, sexta às 18, falando salário, carga horária, lugar, tudo, todos os benefícios. Eu soube de tudo antes de entrar e caberia aceitar ou não. Eu achei que fosse também golpe. Aí eu falei, qual que é o endereço? E aí Deus me trouxe a memória. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu falei assim, verdade. Da mesma maneira que eu não imaginei que a convocação para a entrevista que eu estava esperando seria dessa maneira, o e-mail deles também. Eu não imaginava, eu esperava uma ligação. Como foi até esses dias todos, os meses todos, sempre eu ligando. Não foi ligação, foi e-mail. Falei, meu Deus. Mas Deus faz do jeito dele e é muito melhor e maior. Aí eu trouxe o link do Itaú, que foi totalmente diferente. Eu falei, nunca ninguém passa valor, carga horária, nada por telefone alguém passa. Eu nunca vi até hoje, só comigo aconteceu. E aí Deus falou, para se acalmar, porque ele faz muito melhor. Faz muito especial. E a gente acha que a gente nunca vai ser capaz de viver aquilo, nunca vai ver aquilo, não vai ser capaz de saber administrar. Não. E eu louvo a Deus porque a minha advogada falou na época, não façamos nada, espere em Deus. Aí eu falei, amém. Reunimos em julho, estamos em dezembro. A gente não tem paciência, a gente volta lá atrás. Não tem paciência de esperar, não tem paciência de ver o desenvolvimento, porque a gente quer tudo para ontem. Mas a verdade é que não é assim. Tudo tem hora certa. E Deus vai te acalmando. Tem dias que eu tava assim, ok, tá bom, e tudo é graça. Daqui a pouco eu falo, meu Deus, vai bater o carro, né? Assim, porque, gente, e agora? Por onde que eu tô indo? E ele vai falando,
vai por aqui, vai por ali, fica em silêncio, ouve. E às vezes também a gente quer fugir, é da. Não, não, mas ele fala, é aqui que eu quero você. Eu vou fugir, é aqui que eu te quero. Quem te colocou fui eu. Então você fica aqui. Você não vai fugir, porque eu vou te capacitar. E era isso, né? Quantas vezes eu falei assim, não, eu não vou fazer isso, porque já fiz e faça de novo, faça do meu jeito, que eu vou te capacitar. E cheguei lá, aonde eu tô, nessa resolução, sem processo humano, sabe? Tudo Deus, e ele foi, vai daqui, vai de lá. Isso você pode ver em qualquer área da sua vida. Estou também numa produtora, comecei há 15 dias, também não esperava. Voltaremos com Priscila Entrevista gravando lá na produtora. Então, mulheres, Girl Boss, em março, vai ser lá no nosso espaço, lá na produtora. E Deus também tem feito grandes coisas, mas você imaginou, Priscila? Não. Então, quando a gente aguarda a hora certa de Deus, ela vem muito melhor, muito especial. E aí a gente se surpreende, porque não serei só eu abençoada ou a Rafaela, mas ele transborda para a direita, para a esquerda, para todos os lados. E o propósito vai se cumprindo. A promessa existe e ela passa pelo tempo, pelo afunilamento e ela vai se cumprindo. Que nem eu falo para vocês, a Rafaela imaginou algum dia na vida dela estar em Fortaleza, saiu da zona de conforto, com todo mundo próximo, perto, e foi para Fortaleza, um lugar desconhecido, Gênesis 12, lugar desconhecido, e foi fazer a clientela, o espaço dela. Então, Deus, ele, é que nem eu falo, se Deus colocou a gente naquela situação, ele vai dar todas as condições de nos cuidar, de nos alimentar, de nos direcionar. Como eu falei uma vez aqui, Deus, se ele se ele tem a palavra certa, meu Deus, se ele, ou seja, se ele te colocou, não é isso, mas assim, se você está ali é porque ele se responsabiliza. Então, se está vivendo aquela situação e você está de acordo com ele, obedecendo, fazendo, ele se responsabiliza. Ele não vai deixar você passar vergonha, humilhação, não vai, porque ele está se responsabilizando. Então, quanto mais perto da luz eu estou, bem longe das trevas eu fico, e ele está me guardando, ele está ao meu redor, ele está sobre a minha vida. E eu não tenho medo. E olha que lindo, gente. Isaías, Eclesiastes, eu amo Eclesiastes. Isaías foi o primeiro profeta no Antigo Testamento a anunciar a promessa do Emanuel, do Messias. Gente, Linda. quando eu comecei a estudar ontem, né, por todos os pensamentos no lugar, porque a gente está ensaiando hoje a cantata é Emanuel. Quem for de Santos, quiser estar conosco, Avenida Joaquim Montenegro, 309, a coisa mais linda. 3 músicas com teatro, com dança. Olha, gente, eu cantei há muitos anos, estou voltando a cantar também agora, no coral. E a gente ama música, né? E foi muito especial. Eu falei, meu Deus, Isaías. A Rafa postou essa semana Isaías 7. Eu falei, nossa, tem tudo a ver com o Natal, tem tudo a ver com a hora de Deus. Então, a Rafa também, você não falou do seu, o Melhor Hora. Que o fim é melhor. Eclesiastes 7, 8. Esse é da melhor hora. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Gente, leiam Eclesiastes. Leiam, deem continuidade, porque é demais, é demais. Toda vez que eu vejo Eclesiastes 3, lembro de Priscila. Aí você já pode continuar no 3 e vai indo até esse daqui, o 7, que vocês não vão se arrepender. Né? De nenhum livro da Bíblia, mas enfim, para vocês saberem todo o contexto, né? De como, né, a gente vai falar depois, né? Pri vai falar, tá aqui também, mais de Eclesiastes. É tão lindo, e é tão lindo. E realmente, essa semana ainda pensei nessa palavra, né? Os meus sogros estiveram aqui, a minha mãe esteve aqui, aí isso me faz lembrar e me faz refletir sobre um monte de coisas. Fim de ano, então, eu fico super reflexiva, né?
vem a retrospectiva na cabeça, não tem como. E aí você fica vendo que delícia que é ser avó, que é ser avô, chegar numa certa idade, né? Tudo que já viveu, a experiência vivida, a experiência de vida, porque ninguém, nada podem te alertar, podem te avisar e te falar, mas você só vai saber como é passando. Vivendo, chegando lá, né? Então eles estão chegando, né? Eles estão aí numa certa idade, como, nossa, realmente melhor é o fim do que o começo, porque o começo a gente está batalhando, a gente está com mil coisas, nós tem o nascimento, depois criança, aí depois vai vindo a adolescência, que é uma mega rebeldia, aí depois vem a fase adulta. Então, assim, o quanto que a gente vai caminhando, aprendendo, semeando, né? Semeando até chegar numa certa idade de você, ai, agora eu só quero aproveitar meus netos, agora eu quero aproveitar minha aposentadoria, agora eu quero descansar, então eu vou viver o melhor dessa terra, porque agora já a minha família tá ok, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu tô cumprindo o meu chamado, então, aí eu falei, que linda aquela passagem, né? E foi, Pensei muito. e foi você que falou, lembra que foi no dia do milagre. Foi. 20 do Foi no dia 11 do milagre? foi no milagre. Porque eu mandei a minha devocional e falei, amiga, sobre milagre, lembra? E lá na minha devocional das mulheres, lembra? E aí no dia, gente, do milagre 20 do 11, há um mês, eu mandei pra Rafa, falei, amiga, vamos falar de milagre, Deus está confirmando sobre milagre. E aí na leitura tinha Eclesiastes 7. A Rafa pulou. Eu tinha lido Eclesiastes 7, 8, esse versículo que acabou de falar, mas assim, eu não havia entendido. 6 horas da manhã, lendo a Bíblia, olha como são as coisas, como é bom, a gente se complementa. Ela saltou, assim, pulou no olho dela e ela gravou. Ela falou, o final é melhor que o começo. E ela até falou na live do dia 20 do 11, do milagre. O que é milagre? Aí eu falei, o final. Eu fico com aquilo lá. O final é melhor que o começo. Aí eu falei, tá. Mas eu não tinha entendido. Aí, ontem, a gente falou sobre o café, né? Ontem, melhor do que sexta, e os outros dias. Eu falei, Rafaela, o final. Eu falei, fala porque você amou. Você e o Eclesiastes 7, 8 é sua cara agora. O meu é o 3, 14, e o 10, e o da Rafa é o 7, 8. E, gente, é isso. Por quê? Não estamos ainda na velhice, na melhor idade, mas estamos na maturidade. 31, 38. 8. Ó, 7 anos nos separa. E a maturidade. Muitas pessoas falam, nossa, você sempre foi madura, Pri, mas tipo, agora você tá mais madura. Por quê, gente? Os acontecimentos da vida. Já preguei dia 26 do 11, a pregação tá aqui, tá no outro canal. Em tudo dai graças. Esse ano, o que eu passei de dor, de vendaval, de Katrina, tsunami, Jó, que depois é a mão que fere, a mão que cura, Deus avisou 1 ano de antecedência, né? Só que você não sabe ao certo o que será. Quando virou o ano, Covid, depois foi hacker, aí foi. De setembro para cá, mês das flores, Deus começou a florescer, soprar vida ao cheiro das águas. E aí eu falei, gente, realmente, o final é melhor que o começo. Nós começamos o ano falando sobre prosperidade, dia 2 do 1. Prosperidade, mentalidade, Deus nos preparando para viver o agora, dezembro. A maturidade dos acontecimentos. E todo mundo passou um processo esse ano, porque eu acho que mais do que 2020, 2022 foi o ano que todo mundo também foi. Eu não sei vocês, mas olha, foi olha atrás de olha. E cada um no nível mais leve, menos. Gente, e eu falei para Deus há um ano, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Eu queria fugir, mas ele falou, não, tem que passar. E rolou muitas lágrimas, muito choro, muito sangue, porque não é fácil, mas o bom combatente, a boa guerreira, ela só se torna boa, né, no sentido de criar musculatura, de criar
peito, né? Tipo, cria aquela compostura toda no fronte de guerra. Exatamente. Veste a armadura de Deus e bora lá. Não tem que enfrentar, né? A gente tem que encarar. Eu acho que não tem uma pessoa que vai passar nessa vida sem viver isso, sem viver qualquer experiência má, né, ruim. A gente pode tentar se blindar, mas é para honra e glória dele. Isso é fé, né? A fé sem obras, ela é morta. Sim. Então a gente tem que testemunhar, né, essas coisas. Não vai ter como. Veste a roupa de guerra, se enche do Espírito, nossa arma é a palavra, é a nossa fé e vamos embora. É verdade. Se vocês pegaram o café do ano passado, do dia 19/12, tá Priscila e Rafaela de uma outra maneira. Gente, é incrível. Mas nós valorizamos os começos. Olha como estamos hoje aqui. Muito mais fortalecidas, vigoradas, com experiências desse ano todo. E a hora de Deus, ela existe. Agora, eu vou seguir aqui. Eu quero estudar com vocês rapidamente. Depois vocês vão lendo com mais calma. Esse link do Natal e a hora de Deus. O nascimento do Messias, que é muito lindo. Eclesiastes 3,14, Deus tem falado comigo a semana toda. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Então, tudo que Deus faz tem um propósito, nós sabemos disso. Nós temos sonhos, nós temos propósitos, nós temos projetos, mas você inclui Deus nisso tudo? Saiba que quando ele te olha, Deus já imaginou tudo e planejou tudo para você. Está de fato tudo pronto, gente. A verdade é essa. Está tudo pronto para você. Pronto, programado e preparado para nós. Só não nos damos conta disso. Realmente, a gente não se dá conta. Às vezes está tudo certo, tudo prontinho, nos aguardando. Aos poucos vamos entendendo. Vamos amadurecendo. Os sonhos de Deus são latentes. Você fala, gente, eu quero ser médico. E fica, eu quero ser médico, eu quero ser médico, eu quero ser médico. E uma hora você vira médico, porque aquilo Deus que colocou no seu coração. E na hora certa, na hora de Deus, acontece. Você entra na faculdade, você estuda, faz residência e se forma. E vai começar a atender, né? Vai ter a experiência de ser médico. O que vem do Pai, tempo nenhum pode apagar ou desanimar. Então, se Ele colocou no seu coraçãozinho esse sonho, esse projeto, sua loja, seu negócio, sua casa, seu marido, seus filhos, o que Ele colocou, vai passar o tempo, mas você continua ali. Eu sempre quis ser jornalista. Não fui jornalista, porém sou comunicadora. Estamos aqui. Então, é o tempo. Foi de um jeito, Deus foi aperfeiçoando. Estamos aqui comunicando, falando, vivendo. E foi acrescentando outras faculdades. A Rafaela também. Já nasceu organizer, né? E Deus foi ali moldando. Gente, é incrível isso. É incrível. A gente não se dá conta. Com o tempo, a gente vai entendendo e fala assim, ó, tá tudo pronto para você, filha, vem. Mas ele vai te amadurecer, vai te treinando para você viver aquilo que ele quer que você viva. Outro ponto que nós temos que entender. Há também propósitos e sonhos que nunca imaginamos viver. No entanto, ele deseja e sonha que vivamos. Na hora certa, ele comunica e te prepara para tal momento a ser vivido. Exemplo da Rafa. Meu exemplo também de algumas coisas. Vamos falar sobre o nascimento do Cristo, né, de Jesus. Lucas 1:28. E veio o anjo até ela, Maria, e disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. 29. E vendo, ela turbou-se muito com sua palavra, tomou um susto, né? E considerava que saudação seria esta. Por que o anjo apareceu para mim? O que eu tenho de especial? Ela pensou, né? E disse o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo, como se fará isso se eu, né, sou virgem, né, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso também o santo que de ti a nascer
será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, milagre também. E este é o 6º mês para que ela, que era chamada estéril, agora. Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. E disse então Maria: eis que a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aí eu te pergunto, Maria imaginou algum dia ser mãe de Jesus? Mãe do nosso Senhor, do nosso Redentor, do nosso amor, da nossa vida? Nunca, né? Até me perdi aqui, cadê? Aqui. Nunca. Mas Deus a escolheu, Deus quis que fosse Maria, Deus achou graça, Deus quis. Gente, é uma coisa também que, se a gente ficar se indagando, vai ficar todo mundo doido. Senhor, por que eu? Como eu fiz algumas perguntas para Deus. Em março desse ano eu recebi algo similar a Maria, sim, sabe? Rafaela sabe, nos bastidores. Rafaela também tem muitas coisas que eu sei, mas eu vou falar de mim. Em março, depois do hacker, veio para mim uma irmã maravilhosa, porque Deus fala comigo bem entender da maneira dele, de todos os jeitos e formas. E eu pedia para Deus, Senhor, será tudo isso que eu estou vivendo, acontecendo? Tantas dores, mas o Senhor avisou. Então, eu estou avisada. E aí, logo em março, 7 dias antes da Pepe morrer, foi assim que aconteceu. Deus enviou uma pessoa que é uma grande amiga, a Rafa conhece de nome, que eu comento muito sobre ela. E eu estava orando e Deus me levou numa outra igreja e ela me viu. Gente, olha como a conexão de Deus é forte. Espírito Santo está em mim, está em você. E eu entrei na igreja, ela veio até o meu encontro e começou a falar comigo. Eu só chorando, chorando, chorando. E nisso ela falou tudo que me aconteceu, tudo que eu já estava vivendo. E ela me falou de tudo que eu iria viver. E falou também da Penélope e falou coisas lindas. Por que eu tô falando para vocês? Porque ela me preparou para o que eu ainda viveria de março até agora. E assim. E eu falei, quê? Falei, quê? Ela falou até do café, gente. Ela falou também do café. Outras palavras ela falou. Eu falei, quê? Não, eu não, gente. Eu falei, não, eu não. E ela falou, sim. Eu falei, amém. Então, gente, quando só Deus conhece o seu coração, só Deus te vê lá no teu cantinho, no teu secreto, só Deus vê o que você ora, o que você pensa. Não importa onde você mora e onde você esteja. Quando você fala, Deus me ajuda, Deus me responde, Ele vai. Esteja atento para você ver a direção dele, o que ele está te falando. Então, eu lembrei muito de Maria, quando tudo que eu estava perguntando, indagando, buscando, minha alma estava aflita, eu falei, Senhor, fala comigo. E eu fui naquele dia, eu fui. No que eu entrei, ela me puxou e começou a falar, eu comecei a chorar. Gente, Deus fala. E ele me lançou promessas esse ano, a partir dessa irmã amada e querida. Vocês viram também aqui no café, há 15 dias, o pastor Martai também falou promessas, falou comigo, falou com a Rafa. Deus, ele faz. Na hora certa, ele entrega o projeto dele para nós e vai nos preparando para viver. Não vamos fugir daquilo que ele quer nos fazer. Porque mesmo que você fuja, você vai atrasar o processo. Mas você vai chegar lá. Você pode chegar o quê? Estrupiado, quebrado, todo zoado, mas Deus vai cumprir. Só se você for muito desobediente, que aí ele fala assim, olha, tentei, né? Tentei, mas conheço pessoas que estão há anos fugindo e agora, depois de 20, 30 anos, que estão deixando Deus fazer a obra e a realização, que é muito melhor do que a pessoa pode pensar ou imaginar. A hora certa, né? Deus, ele não vai invadir a gente. Só que eu tava querendo uma resposta e veio. Assim, ó, scanner. Isso é muito lindo. Eu fiquei assim. E tava tudo. Tinha provas, tá? Como o pastor Marta fez com a gente aqui, vocês viram? Tem provas. Deus, ele sempre deixa
provas ali, sabe? Porque às vezes as pessoas não acreditam, porque eu penso assim, e quando algo é muito majestoso, muito glorioso, ele deixa provas com pessoas ali, né, que vão estar contigo. Porque Deus fala, tem vezes que Deus fala só comigo, eu tô sozinha, eu vou fazendo, e vai acontecer. Mas tem vezes que ele fala assim, eu quero ter provas ali, porque as pessoas não vão acreditar. Então tem que ter prova, sabe? Então não se espante, porque viver com Deus é sobrenatural, é milagre, são coisas assim malucas, porque Deus age fora da lógica, fora do tempo, sabe? Não tem feriado, não tem férias. E ai, meu Deus, eu tô com um processo na justiça e vai acabar o ano. Tá, e aí? Tem feriado? Eu mesma recebi um e-mail muito sério no sábado. Deus não precisa de ninguém para ser Deus para fazer o milagre. E aí, continuando, gente, a promessa do Messias, a promessa sobre a vida do Messias, Jesus, já era guardada no tempo de Isaías. Eu fui buscar ontem à noite, diz que a promessa foi lançada em Isaías, né? No livro de Isaías, ele foi o primeiro profeta, diz que foi cerca de... Uns lugares falam que foi cerca de 4.000 anos antes, outros lugares falam que... Outros estudos falam que foi cerca de 700 anos antes. Mas 4.000 anos, 700 anos é muito tempo, né? Enfim, 4.000 é muito tempo, 700 é muito. De qualquer maneira, ele foi anunciado, a promessa foi lançada, virá o Messias. Muito tempo. Então, quem recebeu a promessa não viu. Aí foi passando para o filho, e filho, vai nascer o Messias. Aí ficou aquela expectativa. Quem é? Quem é? Quando que vai ser? Da onde que vai vir? E assim foi. Então, 700 anos, 4.000 anos, 1.000 anos, é muito tempo de qualquer maneira. A gente não aguenta esperar um ano. Não aguenta esperar 9 meses para ter um filho, às vezes. Ah, eu quero ser mãe, engravida. Fica, ai, meu Deus. Gente, paciência tem que ser trabalhada na gente. O ser humano é ansioso, é fast food, não pode ser. E quando você é muito assim, você fala assim, vai ficar ali, ó. Vai saber esperar. Vou tratar essa impaciência. Porque tudo, como fala, quem tem pressa come cru, né? Então, eu não quero comer nada cru, não, gente. Eu quero bem gostoso. Bem assim, tipo, saboroso, sabe? Eu amo comer, né? Comida gelada ou crua não rola. Só japonês, você gostou. E aí, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará, Senhor Deus, vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá. Então, vamos fazer um... Gente, vamos estudar, porque olha aqui. Isaías anunciou, 700 anos antes. E aí, só em Lucas que foi anunciado o Messias. Olha que lindo, como tudo se conecta. Como aqui no café, tudo se conecta. Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho. E chamará seu nome de Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros e chamará o seu nome. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 7. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e fortificar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, foi começando a ser anunciado. Vai nascer o Messias, o nome dele vai ser esse. Virá através de uma mulher, uma virgem. Deus foi anunciando. E foi colocando ali os spoilers. Tá, e aí, gente? Eu vou ver, não vou ver. Meu Deus, e agora? E todo mundo assim, ó, vivendo e aguardando. Ninguém ficou esperado 4.000 anos ou 700 anos, não. Morreu, viveu. Se bem que naquela época a pessoa vivia muito mais tempo. Aí começou a diminuir para 200 anos. Aí, na época de Jesus, já era menos. Tipo, 90 anos era o ápice, como aqui. Tempo da graça. É muito legal a gente estudar. Eu também estou estudando. E aí, olha só que lindo. A promessa do libertador, porque no Antigo Testamento, era o tempo do quê? Olho por olho, dente por dente, a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Então, assim, eu sei lá, peguei a caneca, essa aqui é minha caneca. A Rafaela pegou minha caneca. Eu fiquei brava com a Rafaela.
para eu não pegar a Rafaela e pegar dela e estapear a Rafaela, que é um roubo, um delito, né? Pegou e não soube, um furto, ela deveria matar uma ovelhinha e pedir perdão, sacrificar perante o sacerdote, né? Se redimir e pedir desculpas, né? Pedir perdão. Com o tempo de Jesus, né? No Novo Testamento, o tempo da graça, ele morreu por nós. Então, todos os nossos pecados foram lá na cruz do Calvário entregue. Então, se a Rafaela não vai acontecer isso, eu sei, pela índole dela, graças a Deus. Mas se a gente se indispor um dia, se a gente brigar, acontecer algo que seja, né, um pecado, ela vai pedir perdão para mim e vai falar com Deus. Deus me perdoa, Jesus me perdoa, eu fiz isso, isso, isso. Ou vocês entenderam como é que funciona antes de Cristo? Por isso que existe isso. A contagem na história. Antes de Cristo, depois de Cristo. A contagem começa quando o Messias nasce. Olha como é significativa o nascimento do nosso Senhor, né? Por isso que o Natal é muito importante. Marca, meu Deus, marca um novo ciclo, um novo recomeço, sabe? De paz. Por isso que falo que é o tempo da graça. Então, a promessa do libertador, do Messias, do remidor, do povo de Deus, veio no Antigo Testamento, por meio de Isaías. Isaías foi o primeiro profeta, o primeiro homem inspirado por Deus a falar isso. E isso passou pelo tempo da espera. E só no Novo Testamento, cerca de 700 anos, ou até 4.000 anos, como falam, pela vida de Maria, ela foi um instrumento de Deus, foi escolhida para conceber e fazer com que a promessa se cumprisse. Só que foi um processo. Jesus nasceu? Não, Jesus nasceu, era um bebê, ele foi cuidado, ele foi instruído. Tem todo um processo que a gente não para pensar. Ah, a promessa aconteceu. Mas aí ele nasceu como um bebê, viveu nessa terra, foi instruído, foi uma criança, foi doutrinado. Só com 30 anos, aí seu primo João Batista foi o precursor, ele foi abrindo as portas. Gente, o Messias está vindo. Quando? Porque está aqui na passagem bíblica, mas se vocês entenderem que isso eu estudei, né? Estou estudando. E João Batista foi o precursor no Novo Testamento do Messias. No Antigo foi Isaías, e depois também teve Ezequiel, mas Isaías foi o ápice. E João Batista no Novo. Então, Jesus nasceu. A promessa aconteceu? Aconteceu, mas ela teve que ser trabalhada, essa promessa. Estava bruta, era um bebê. O que um bebezinho vai fazer por alguém? Né? Então, ele nasceu, ele cresceu, se desenvolveu. Ele foi visto com 12 anos no templo com a sua família, né, para fazer a entrega dos holocaustos, que ainda fazia naquele tempo antes dele morrer. Então, gente, foi tudo um desenvolvimento, um desdobramento. Então, nasceu, mas não estava pronto. Então, ninguém vem pronto. Jesus foi moldado. Olha só que lindo falar que o nosso mestre, ele já tinha tudo, mas ele teve que passar nessa terra como um homem. E foi moldado, foi desenvolvido pelo próprio Deus, o seu pai. E aí, então ele foi visto com 12 anos no templo, depois nunca mais falou na Bíblia relato de Jesus. E ele apareceu com 30 anos, começando o seu ministério aos 30. E João Batista, que tinha a mesma idade que ele, um pouco mais velho, coisa de um ano, falou, o Messias já está às portas. Aí, quando Jesus começou a falar, aí ele se batizou antes de começar o ministério. Ele foi humilde, ele falou, João Batista falou, eu não vou batizar o Cristo, não me batiza. Foi muito simbólico, mas para mostrar que a gente tem que passar pelo processo, tem que receber a promessa, para viver tem que passar pelo processo, né? Como o Rafa fala, para viver o propósito tem que, como é que você fala, Rafa? Que quem sobrevive ao processo vive o propósito. Só suporta, né? Só suporta o processo quem vive, né? O propósito. Só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. E aí, Jesus foi batizado, aí sim, batizou, 30 anos começou. Gente, Jesus trabalhou aqui nessa terra por 3 anos. 3 anos que foram incríveis, decisivos. E com 33 ele morreu por nós e
foi aos céus. E já em Isaías já falava sobre a morte dele. Gente, olha, foi anunciado, foi preparando as gerações. E olha que lindo, para a gente encerrar e dar as nossas considerações finais, que é muito lindo, gente. Então, a hora certa é a hora de Deus. E eu brincava aqui em casa, a gente, é a hora de Deus, a hora de Deus. O pessoal, Priscila, eu falei, gente, tem a hora de Deus, sim. O pessoal brincava comigo, Priscila, a hora de Deus. Eu falei, tem a hora de Deus, sim. Claro que tem. Porque se você perceber na Bíblia, Deus trabalha com datas, com números, e datas e números, né? São 9 e 15, estamos caminhando para o final. Deus trabalha com datas, com números, você pode ver, 5 pães e 2 peixinhos, na hora nona, na hora sexta. Por quê? Porque tem um significado. Ore na madrugada, oração da meia-noite, oração do meio-dia. Por quê? Porque Deus, tudo é espiritual. Oi, Feliz Natal! Tudo é espiritual, tudo é muito lindo. Então Deus, ele é inteligente, ele é intencional, ele sabe o que está fazendo e tem sim a hora dele. A hora certa na vida dele. Vamos lá para a gente finalizar. O povo aguardava ansiosamente. E na Bíblia fala, Ana e Simeão viram a promessa se cumprir. Pouco se falam deles, mas eles foram decisivos para mostrar que há muito tempo já se ouvia. E eles viram, poucos viram o cumprimento pelo passar do tempo, né? Mas Deus escolheu eles para verem. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, estava sobre ele. 26. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, ou seja, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Quantas vezes eu e você já não passa por isso, né, Rafa? Liga pra Priscila, vai ali, Deus te leva. Tipo, é muito mais forte. Ou quantas vezes você fala um negócio assim, eu falo que, tipo, voou da minha boca. Várias vezes, a Rafa sabe, meu, voou. Eu não tive nem tempo de pensar, voou, falei. É o Espírito Santo que te guia, não é mais você. Então, o Espírito Santo disse que ele não morreria sem ver o Cristo. E ele foi até o templo, guiado pelo Espírito Santo, quando os pais ou trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, né? Então eles foram apresentar a criança para Simeão, né? Que era um senhor da lei naquele tempo, tipo um pastor, sacerdote, né? E ele então tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que ele dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este, aí já falou, anunciando a morte. Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lucas 2:36. E ali, agora Ana, e ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade, 2 idosos, né? Tanto um quanto o outro. Era avançada em idade e tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade. E ela era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ou seja, Jesus foi apresentado a Simeão e na mesma hora a Ana começou a agradecer, porque estava acontecendo. Simultaneidade. Ou seja, quando você ora aqui, Rafaela ora aí, né? Eu oro aqui, você ora aí, Rafaela ora ali, Espírito Santo conecta. Simultaneidade. É muito lindo. Porque Deus está em todos, né? Em todos os lugares, onipresente, onisciente, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Imagina ela assim, gente, tá aqui, já nasceu, existe a promessa. E não sabia que já está sendo apresentada a promessa. Gente,
É muito forte. É muito forte. Quando você aguarda em Deus, como eu estou aguardando a minha grande promessa se cumprir, que Ele já me explicou como é que vai ser, eu falo, Deus, vai aonde eu não posso ir, movimenta e faz, porque eu estou daqui crendo, mas eu não posso ir. Nem sei o que está acontecendo. Quando você está em Às vezes oração, você tá, exato, às vezes você tá orando por uma provisão. Deus, eu não tenho alimento, esse mês eu não tenho a condição da conta, o dinheiro acabou, como vai ser? Já tem lá alguém é, preparando, vai chegar. Às vezes você está em oração, nós já falamos sobre isso. é, Nada mais lindo, e mais forte, mais que é o que Jesus quer de nós. Vou orar para Deus interceder. Jesus naquela família, naquele casal. E lá, aquele casal, sem saber, está fazendo as pazes. Eu vou orar por essa pessoa acamada, por essa pessoa no hospital. A pessoa lá está orando, você aqui está orando, e os céus, né? A gente aqui, com um ou mais estiver em é. oração, não é a palavra que diz? Sim, Ele está presente. Então, exatamente, os céus se abrem e a gente está aqui orando, que é o que aconteceu. Então, às vezes, a gente está em oração por alguém, ou lembra, eu li uma palavra, foi muito forte no meu coração, aquela amiga, aquela pessoa. Aí a pessoa, oi, Rafa, tudo bem? Aí eu, ou o contrário, eu vou dar essa palavra para a pessoa porque me veio ela na cabeça, mas não foi à toa. Aí a pessoa responde, nossa, eu estava precisando. É a mesma situação, né? A mesma coisa. A gente está em oração e a pessoa lá está precisando. É, Aí o coração dela está calma, né? Um louvor. é. Aí tem várias formas, né? Muitas formas. Tem. É demais, E, é tremendo. olha, eu O li Espírito ontem, mas agora Santo. além, Espírito Santo é maravilhoso. Eu li ontem essa passagem para poder fazer a conexão de hoje. E agora, lendo com vocês de novo, eu falo, gente, tipo, é isso. Ele está sendo apresentado e ela já falou, graças, gente, a gratidão, e tudo é graça. A gratidão, falamos no outro café do nosso aniversário, a gratidão move os céus. Ninguém para uma pessoa grata, feliz, com paz, né? Porque gratidão gera bem-estar, gera alegria, gera paz. Se você está grato, você está esperando. Então, lembra, paz, alegria, gratidão, tá tudo ali. É, Tudo isso. Se você tá grata, ninguém vai te deixar estabilizado. Se você tá grata, você tá fazendo. Se você tá grata, você tá dando um murro na cara do demônio, do idiota. Gente, gratidão, não reclamem, pelo amor de Deus. Se tu quer reclamar, morde a língua. Não vai conseguir falar, ai, vai se preocupar com a dor na língua e não vai reclamar mais. Vai esquecer. Agradeça, porque tudo se prova na gratidão. Como eu falei, gente, hoje o mês do narizinho! Cadê o mês? Tá maravilhoso, glória a Deus, com água termal. Você tá entendendo que é milagre, que é vida, que é expectativa, que é esperança? Isso é Deus, isso é viver com Deus, viver de fé, viver na expectativa que Ele sempre tá fazendo coisas novas todos os dias. Gente, impossível você não saber agradecer por nada. É impossível. Impossível. Começa a rever sua vida. Como já falamos, estamos aqui na semana do Natal. Domingo que vem, dia 25. Então, vamos agradecer em todos os momentos. Em todos. E seguindo aqui na Ana. Então, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus. Ó, a Ana já nos ensinando a dar graças a Deus. E ela esperou, hein? E falava dele, de Deus, né, de Jesus, a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Aí eu começo a fazer minhas considerações finais, Rafaela também. Tenha paciência e saiba esperar a hora certa. Não se distraia. Eu vivi muito isso. Eu acordei ontem e falei com a Rafa. Falei, Rafa, não se distraia. Não, na sexta, eu acho. Falei, Rafa, não se distraia. Eu sonhei com a Rafa. Eu falei, não se distraia. Porque eu falo pra Rafaela no sonho, não se distraia. Eu falo pra mim, não se distraia. Não se distraia, Ed. Não se distraia, Daniela. Não se distraia, Joana, Maria. Todos que estão aqui, passaram por aqui. Você que vai nessa live, não se distraia. Isso é sério. Porque é como se eu estivesse dirigindo, indo. Vai estar com o GPS aqui. Eu adoro usar o GPS em Santos, porque às vezes eu vou para um lugar diferente, vocês já sabem disso, né? Eu acabo me perdendo em Santos.
Ok, abafo o caso. Vamos falar sobre isso, que é muito didático. Você tá dirigindo, né? Ai, meu Deus. Você tá dirigindo, tipo, Priscila, ou até mesmo a pé, mudo minha rota. Eu tô lá com o meu GPS, como ontem aconteceu. Eu tô lá, daqui a pouco, eu tô olhando o GPS, né? Deus é o nosso GPS. Eu tô aqui olhando, vai pra cá, vai pra lá. Daqui a pouco eu dou uma piscada, alguém passou ali, me deu um oi, eu me distraí. E nisso tá o GPS, vira pra direita, eu viro pra esquerda e já, opa, me perdi. E isso é muito real. Você tá viajando, né? Viajando, você tá lá viajando. Mãe, tá chegando, Carolina, tá chegando, mano. Mãe, tá chegando. Eu fazia muitas coisas quando eu era criança com meu pai, cuidado do meu pai. Eu, Penélope, Espiriquito, todo mundo no carro. Era uma festa. Tá chegando em Serra Negra, pai? Tá chegando. Falta muito? Não, 1 quilômetro. Quanto que é 1 quilômetro pra uma criança? Vai querer fazer xixi, aquelas coisas, né, Rafael? Aí você tá lá, só que nessa época não tinha GPS. Ele ia pelas placas. Uma vez, uma vez aconteceu, gente, de cachorro latir, querendo fazer xixi Penélope, os periquitos lá piando, eu e Marcela ali com fome, xixi, nossa, foi um fuzuê, do nada. Todo mundo que a gente, todo mundo acordou. Ele não passou, fomos parar na Via Dutra, quase no Rio. Tipo, era pra esquerda, ele foi pra direita, foi mais ou menos assim. E ele falou, meu Deus, eu errei. Aí dá o contorno, volta, gasta gasolina, perde tempo, demora para chegar no destino. Mais ou menos isso. E eu vivi isso na pele e eu até sonhei com a Rafa, isso é muito forte, tá no meu coração. Não se distraia, gente. Tenha paciência e não se distraia, porque geralmente, quando estamos próximos da nossa promessa, da concretização, da realização, surgem situações para nos distrair e nos afastar dela. Quem nunca passou por isso? Ou também está no ônibus, tomou o ônibus, de volta para casa, já passei por isso também. Tomou o outro, tá cansado, tá no ônibus, daqui a pouco, tipo, vai ser daqui a tantos pontos. Aí tu dá uma piscadela ali, você cochilou, passou. Passou. Aí tu faz, tu desce, tu anda, não vai gastar condução por outra vez, não, você não. Eu não vou gastar, me nego a gastar. A gente paga a condução, né? Aí você desce lá no ponto. E quando é muito longe? Já passei por isso, tinha que pegar outra ainda, porque era muito longe. Eu passei, tipo, passei muito longe. Eu falei, não vou andando para me expor ao perigo. Então, gente, geralmente é isso. Tá chegando, não se distraia. Porque tá sendo feito, tá realizando, não se distraia. Porque Deus sabe a hora certa. E você não vai perder seu tempo se distraindo, não. Outra coisa, permaneça firme, confiante, atento e, sobretudo, paciente. Paciente. Paciente porque a promessa, a bênção é milagre, né? Se não fosse promessa, não teria tempo de espera. Se não fosse milagre, você não esperaria. Então, é um milagre. Deus, ele cumpre tudo o que ele nos prometeu. Oi, que é essa? Deus cumpre tudo o que ele prometeu, mas na hora dele, a hora certa. Jamais desista. Ele é fiel. Não se distraia. Você verá a conclusão dessa tão linda promessa. Não vem atrasado, tampouco vem adiantado. É na hora certa, na hora que você menos esperar, aconteceu. E aí eu expliquei o caso de Jesus, que foi eu coloquei aqui que no caso de Jesus, ele nasceu, passou 30 anos, tornou o Messias, iniciou seu ministério e aos 33 foi crucificado. Sendo assim, o propósito cumprido com sucesso. Gente, outra coisa para nós entendermos, Deus envia confirmações ao nosso respeito e da promessa. Deus envia confirmações. Viva os sonhos de Deus. Feliz Natal e um abundante 2023. Deus ele envia confirmações. Tu viu que todo o Antigo Testamento ele falou do Messias, o Messias vem. No Novo Testamento também. Ana, Simeão carregavam a promessa, vai nascer, tá chegando. Então Deus ele vai confirmar. Tipo, né? Ele tá confirmando, Rafa, é isso que vai ser na sua vida. Calma, vai acontecer. Como tem acontecido comigo. Priscila, é isso que vai acontecer. Espera, confia. Você vê uma pregação na internet, você vê um versículo no dia, alguém te liga do nada, alguém sonha com você. Deus, ele lança a promessa
Ele vai confirmando. Ó, tô fazendo, tá chegando, tá quente, tá quente, tá quente. Gol! Então, é um treinamento, porque até lá você tá pronta. Tipo, ok, vou viver plenamente. E nós temos que, sim, viver os sonhos de Deus. Não os meus, nem os teus, o dele. E só um spoiler, porque 1 de janeiro teremos café, se Deus quiser, e é vivendo os sonhos de Deus. Ele que escreveu, não fui eu nem Rafael, foi ele que falou, vivendo os sonhos de Deus. Por quê? A hora certa está acontecendo e aí já estamos vivendo em 2023 os sonhos de Deus, eu e vocês. Então, quem crê, continua aqui com a gente, persevera, não desista, não olha para o relógio, não olha para a data, dia 18 de dezembro, não olha. Se ele falou que você vai casar, você vai casar. Se ele falou que você vai ter um filho, você vai ter um filho. Se ele falou que tu vai ser milionária, tu vai ser milionária. Se ele falou que o teu trabalho vai dar um boom, vai dar um boom. Se ele falou que o teu marido vai se converter, teu marido vai se converter. Se ele falou que o teu filho vai se converter, teu filho vai se converter. Se ele falou que você vai ter uma casa linda, vai ter. Se falou, vai cumprir. Você não desanima, você não tem a incredulidade, porque incredulidade é pecado. E no Natal, ele é nosso redentor, ele é vida, ele nos traz vida. Vida por nossos sonhos. Então, eu encerro por aqui. Desejando um Feliz Natal, um abundante 2023 e nos vemos daqui a 15 dias, já no novo ano, vivendo os sonhos de Deus. Que nós jamais desistamos, jamais percamos a fé, porque a hora certa, ela acontece. Sim, exatamente. Olha, eu tô até animada, gente. Ah, mas é muito bom, é muito gostoso. A semana começando desse jeito, né? Hoje é domingo, é um clima já de despedida, porque a gente só vai se ver e se falar no próximo ano, né? Com vocês aqui, vocês acompanham a gente. É uma semana que a gente fica mais refletivo, então estejam em oração, estejam em paz. Eu anotei algumas coisas dentro do tempo de Deus, né? Dentro da hora dele, que é tempo para tudo. Sim. E a Bíblia falou sobre isso. Então, há um tempo de cura, né? Há um momento de curar todas as feridas e de sarar as feridas. Há um tempo do consolo do Senhor, porque Ele é o nosso consolador. Há um tempo de orar mais, de jejuar. A gente não faz jejum para sempre, por toda a vida. Então, existe o tempo que a gente está jejuando mais ou jejuando menos. Existe um tempo em que a gente faz oração na madrugada, em que Deus incomoda a gente. Existe o tempo que a gente faz oração mais de dia ou só de dia. Existe o tempo de trabalhar mais. Vai ter o tempo da semeadura, então você não vai estar plantando tanto quanto você vai estar colhendo, porque quando chegar a hora da colheita vai ser diferente da hora que você estava lá, né? Que você estava somente. Então a gente vê isso em várias passagens com várias pessoas da Bíblia. Então há o tempo de tudo. Confie no Senhor, que essa semana seja linda, que essa semana vocês estejam em paz, encerrando aí o mês, encerrando o nosso café, em paz com a sua família, que seja uma ceia farta, né? Que vocês não esqueçam do verdadeiro propósito do aniversariante do dia. Mais uma semana começando. Hoje é domingo. A Pri fez o convite aí para vocês assistirem lá, né, Pri? Que eu tenho certeza que vai ser muito lindo. E é isso. Um Feliz Natal a todos. E eu lembrei de uma coisa aqui, Rafa, que Deus tem falado muito comigo. Eu acho que é bom a gente não deixar passar batido. Porque oração, a busca pelo Senhor é todos os dias, é um relacionamento. É constante. É constante. Tem períodos que a gente está muito ali porque Ele está nos preparando. Quando chega o tempo da colheita, você vai querer se tranquilizar mais. Porém, fica sempre atenta, vigilante, porque você não pode descuidar. Uma vez guerreira, sempre guerreira. E foi isso que ele tem falado em Deuteronômio 8, que a gente vai receber a promessa, né? A terra que manda leite e mel. Não sei qual é a tua terra, teu leite e mel, se é a tua casa que tu tá sonhando, a tua nova mobília, teu marido, não importa. Mas você vai receber a promessa. Só que você tem que se lembrar de quem te deu e do que ele fez, do que você passou, do que você melhorou, o resultado final. E render graças a Deus e jamais se esquecer. Porque, geralmente, uma mulher que é estéril, que pede filhos, minha mãe é exemplo disso, mas ela não se encheu de si. Nem Ana,
mãe de Samuel. Mas tem muita mulher que eu quero filho, eu quero filhos. A minha pastora, a pastora Sandra, até sonhei com ela essa noite, depois eu vou falar para ela. Ela ficou 15 anos. Minha mãe ficou 6 anos, Rafaela. A pastora ficou 15 anos. A Rebeca tem 18 e ela conta assim. Isso é muito sábio, porque se minha mãe esperou 6, ela esperou 15. Ela foi. A Rebeca tem 18, a pastora tem mais de 5, tem 58, eu acho, né? Então foi mãe com quase 45, por aí. Mais ou menos isso. Quase 50. E ela esperou. E quando você recebe a sua promessa, o seu galardão, o teu sonhado, isso eu vi no Itaú, isso eu vi nos meus processos, quando eu comprei meu carro, que eu comprei sem dinheiro, sem nada, foi milagre. A gente não pode falar, recebi, narizinho sobe, fica todo cheio de si, e falar, Deus, obrigado, tá? Você foi só meu amuleto da sorte, agora eu vou te guardar aqui. Aí que tu perde tudo. Porque você tem que se manter, porque tudo é dele, nada é nosso. Vamos aqui no Do mesmo jeito que você ganhou, que você recebeu, você vai perder, porque eu já vi tanta gente, tem tantos testemunhos que já tiveram alto, e aí, quando chegaram lá, quando tiveram lá, ou abandonam a fé, ou esfriam, e a gente não precisa estar falando, né? A gente precisa só agir, fazer, porque Deus está vendo. Então a gente não precisa estar falando para o mundo, né? Tem coisas que as pessoas precisam somente olhar e falar: nossa, aquela pessoa é abençoada mesmo, nossa, aquela pessoa, como que ela fez? Como que ela conquistou? É de Deus, é de Deus. A gente não precisa colocar. Então, vocês fiquem bem alertas. Você está pedindo a Deus X coisas, mas não se esqueça de não deixar a vaidade, o narizinho empinado prevalecer, não, porque tudo é dele e tudo é para ele. Você esperou e recebeu. Ele pode muito bem tirar, então toma cuidado, não se envaideça, não se soberbeça. Natal tá chegando. Agradeça e foque na humildade. Deus não escolhe os melhores, Ele escolhe os corações humildes. Eu até falei para um pastor esses dias, eu falei, Senhor, eu sou tão pequenininha, eu sou tão assim. Eu falei, gente, quem sou eu na fila do pão? Brinquei. Mas é assim que Deus quer. Deus quer nosso coraçãozinho humilde. De criança, quero ser como criança. Porque Ele vai moldando, Ele não quer os melhores, Ele vai capacitando. Então, nós não podemos nunca nos esquecer de quem nós somos, a nossa essência, a nossa identidade com Cristo. Somos filhos do Deus Altíssimo, temos identidade celestial, Ele é nosso Pai, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Não aceite menos do que Ele te prometeu. Não se conforme com as coisas. São temporárias, tá? Nada é para sempre. O mal não dura para sempre. E tudo que Deus faz dura eternamente. Falamos aqui hoje, Eclesiastes 3,14. Mas seja humilde para viver o teu milagre, para usufruir. Fiquei milionária. Bati a meta. Aí esquece do próximo. Fica gastando dinheiro que é maluca, que nem um louco, sabe? O que você tem é para compartilhar. Porque senão, eu até falei isso na minha pregação, que Deus me deu no dia 26. Cuidado. Cuidado, sinal vermelho. Bati minha meta. Tchau, Deus. Fui, gente. Vou viver minha vida. Para. Então, Natal é tempo de refletir, o balanço, é gratidão. Erros da vida, Ele te curou. Muita gente se cura de várias doenças incuráveis, milagres. Aí vira as costas. Tchau, fui. Gente, isso é sério. A hora de Deus acontece, é que Deus vê o teu coração. E às vezes Ele faz para você se converter. O que é converter? Mudar esse coração duro, incrédulo, num coração crente, amável, dócil, um coração de criança. Se depois você que recebeu, você virar as costas, cuidado. É tempo de atenção. Que nós possamos viver em nome do Senhor Jesus um 2023 abundante. O Rafa me fala isso, abundante, transbordante, porque Deus quer. Mas que sejamos humildes. Porque quem é e quem tem, não precisa ficar aí jogando na cara das pessoas. Todos verão o seu milagre, filha. Todos verão. Não precisa ficar esbanjando esse comércio de futilidade, de ostentação.
É É, normal. é isso Você mesmo. tem que deu, é normal. Não tem que esconder, mas tem equilíbrio. E estenda a mão pro próximo. O que uma mão faz, a outra não tem que saber. Tá? E tem última coisa que eu aprendi muito. A lei da prosperidade. Não tenha medo de usar o seu dinheiro, tá? Quanto mais você dispõe, abençoa, mais Deus te retorna. Por que, que os milionários são milionários? Porque eles podem não ser tão conectados, tão fervorosos. Daí é ele com Deus. Porém, ele sabe do círculo de prosperidade. Milionários que doam metade do patrimônio para ações, para ONGs. Por quê? Porque ele sabe que quanto mais ele honra ao próximo, está honrando a Deus, mais ele tem e mais ele é próspero. Isso é sabedoria. Isso aí é Salomão. Isso aí é Provérbios. Então, que Deus nos abençoe. Hoje foi o nosso 28º café. Deu uma passada, mas estamos na hora de Deus. Eu estou muito feliz de concluir esse ano com vocês, nosso primeiro ano. E Feliz Natal, que Deus abençoe. Vocês são muito especiais. Cada domingo é um domingo, é um frio na barriga, é uma ansiedade de estar com vocês, e cada feedback, em cada momento. Vocês fazem parte, vocês estão vendo o nosso amadurecimento, a nossa vida sendo transformada por Cristo. Isso é mais importante. Então, não desanimem. Feliz Natal, feliz 2023 abundante. A foto, olha só. Falei tanto hoje, fiquei tão animada. Vocês me aguardem. 1, 2 e. Peraí. Foi? Foi? Não. Agora foi. Ai, gente, acabamos. Deus abençoe. Beijo. Deixa eu ligar aqui no nosso louvor. Calma aí, pra gente terminar. Chama as crianças aí pra terminar com a gente. Deixa eu ligar aqui, pera. A propaganda. E quem for de Santos, esteja lá na igreja conosco para ver o Emanuel. E quem não for, Rafa também, vou mandar o link mais tarde. Vai ser lindo. E vocês vejam as programações de Natal, porque olha, é a coisa mais linda, gente. Ó, nossa música aqui pra gente encerrar. Estão ouvindo? Pera. Tá ouvindo? Feliz Natal, gente. Deus abençoe, Deus é fiel. Boa semana. Boa Um beijo. semana. Beijo. Meu cuido.